Muito bem. Vamos continuar nossas lives relacionadas ao tema Fundamentos de Economia. Como já falamos, né? Essa disciplina, essa área de conhecimento, ela é muito importante para a formação do administrador, do engenheiro, do analista de sistemas, do gestor, do empreendedor de modo geral, também dos profissionais da área de ciências sociais. Nós estamos utilizando o livro da professora Regina, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco, e lembrando que nós temos playlists no canal, onde nós vamos abordar vários temas, vários capítulos relacionados à economia, que vai atender estudantes, vai atender empreendedores, vai atender quem queira se aprofundar um pouco mais, né, dessa ciência que é extremamente importante, está no dia a dia, e também o pessoal de concurso. Né? Nós vamos ver, nessa playlist, nós vamos ter presentes assuntos relacionados à demanda e oferta e elasticidade, para nós analisarmos o mercado. Isso é extremamente importante para a empresa, é extremamente importante para compreender como fazer as projeções de demanda, como analisar e preparar os projetos, analisar a viabilidade dos projetos. Nós vamos ver temas de custo, né? Produção e custo de produção, e também como nós podemos tomar e utilizar de todos esses conhecimentos que vá facilitar os nossos trabalhos aqui no dia a dia, ok? Então, lembrando, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando o livro da professora Regina. Deixa eu voltar ele aqui, para nós vermos lá no início. Tá? Fundamentos da Economia, ou Introdução à Economia, que é a mesma coisa. Né? É uma profissional de muitos anos, né? Passou pelo IBGE, economista, né? Membro do conselho, e é uma pessoa extremamente preparada, né? Para nos fornecer um parâmetro para nós fazermos os nossos estudos. Lembrando também, né, que o livro dela, né, foi preparado para cursos de administração, de engenharia, e outros, análise de sistemas, ou seja, disciplinas, né, que utilizam disciplinas que usam a economia, e, para ser mais exato, né, cursos que usam a economia como disciplina fundamental. Né? Estrutura aqui no livro, CDD, e aí vamos hoje seguir no capítulo 1, nós vamos chegar até lá e vamos trabalhar custo de oportunidade não, nós já vimos na live anterior. Fatores de produção. Fatores de produção. Por quê? Nós falamos do conceito, falamos da escassez, falamos da CPP, que é a curva de possibilidade de produção, falamos dos custos de oportunidade, e agora nós vamos entrar em fatores de produção, porque nós temos que entender, né, que sempre quando nós vamos produzir qualquer produto ou serviço, nele nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter mão de obra, nós vamos ter gestão. E aí quando nós falamos isso, nós estamos falando exatamente dos fatores de produção, ok? Fala aqui, os fatores de produção, ou recursos, ou melhor dizendo, de produção, são os recursos utilizados pelas empresas ou unidades de produção para produzir bens e serviços necessários à satisfação das necessidades humanas. E a economia foi se evoluindo, né, com o tempo, e ali fatores
de produção vem desde o início dos estudos do surgimento da ciência econômica, como também outros vieram a partir da evolução da sociedade. Modernamente, o que se chama de fator de produção na economia? Ou seja, o que possibilita que haja uma produção de produtos ou serviços? Terra ou recursos naturais? É possível fazer produção da terra. O agronegócio está aí, que é um dos nossos grandes diferenciais. A mineração está aí, também é um dos nossos grandes diferenciais. A mineração sempre ela acompanhou o Brasil desde o seu descobrimento. Então, terra ou recursos naturais, eles são fundamentais. E também, quando nós falamos de terras e recursos naturais, o que é importante nós entendermos hoje? Há anos atrás, utilizava-se a terra para plantar e colher, utilizava-se a terra para explorar e pronto, estava resolvido o problema. E também os recursos naturais, como a água e tudo que está envolvido na natureza. O que mudou? Né? Quando nós falamos que os fatores de produção eles vão se adequando e vão se mudando. Terra ou recursos naturais continuam sendo fator de produção. Porém, hoje já há uma preocupação diferente em relação à utilização das terras e os recursos naturais, onde a preocupação sustentabilidade, o fator sustentabilidade, o fator utilização dos recursos naturais sem prejuízo, a preocupação com o meio ambiente passou a incluir nesse fator de terra ou recursos naturais um pensamento a mais e atitudes a mais. Porque nós passamos por muitos anos explorando apenas isso. Aí nós percebemos que a exploração atingiu um nível tal que passou a trazer alguns problemas. Então hoje a ciência ela trabalha duramente para mostrar que é possível utilizar o fator terra ou recursos naturais de uma forma saudável, de uma forma a não prejudicar gerações futuras e não prejudicar, inclusive, as gerações atuais. Né? E tem uma área de conhecimento que está evoluindo muito, que vem no arcabouço da economia de meio ambiente, que é a economia considerando hoje, né, que não há mais lixo. Ou seja, tudo que se utiliza da terra ou da natureza pode se transformar em matéria-prima, pode ser aproveitado em outros fatores de produção. E também nós vamos observar que esse pensamento da agora, de utilizar os fatores de produção de forma a não trazer problemas para a natureza, né, ele ganha um papel importantíssimo. Então, terra ou recursos naturais é um dos fatores, o primeiro. Depois o trabalho, ou seja, tinha-se a terra, os recursos naturais e tinha o trabalho do ser humano para explorar, plantar, caçar e assim, na sequência, sobreviver, tá certo? Então o trabalho sempre veio acompanhando a evolução da sociedade, da civilização e das civilizações. O trabalho sempre vai estar presente. Também o trabalho, lá no início dos tempos, ele era um trabalho extremamente braçal. E depois ele foi ganhando formação e preparação, onde passaram a se utilizar ferramentas novas para desenvolver o trabalho e hoje tecnologias, não só tecnologia como conhecimento. Porque uma outra coisa que tem que se tomar muito cuidado hoje é que tudo que se fala em evolução fala-se em tecnologia. O trabalho, ele também guarda uma relação muito direta com o conhecimento e a capacidade e a evolução das pessoas, dos trabalhadores, para desenvolver o seu trabalho. Não só a utilização da tecnologia. A tecnologia tem um papel importante, mas a preparação, a educação, né, do profissional hoje ganha um papel fundamental.
né? E aí nós vemos sobre produtividade. A produtividade ela vai acontecer quanto melhor tiver preparado o trabalhador. Se formos buscar lá na década de 30, eram trabalhos curtos, né, repetitivos, e ali a produtividade acontecia mais pela repetição. Hoje a produtividade ela acontece mais pela qualidade do trabalhador. Então o trabalho é outro fator de produção que ele vai estar presente sempre. O outro é o capital, né? É o capital. O que é o capital? Senão os bens, né? Os bens ou materiais que transformam matérias-primas em produtos ou serviços. O capital, ele veio lá de trás como máquinas, ele veio lá de trás quando o fogo foi utilizado do trabalho, já era uma forma de você dar um passo à frente, a pedra, né, polida que era utilizada, tudo isso aí era uma forma de você melhorar o processo produtivo. E veio não crescendo, hoje nós temos aí o capital, né, presente como esses equipamentos, essas grandes descobertas, né, e a presença de novo aí da tecnologia. A capacidade tecnológica. A capacidade tecnológica é um outro fator de produção extremamente importante que nós vemos. Nós falamos da indústria 4.0, da live anterior, onde estávamos abordando sobre esse capítulo. A capacidade tecnológica ela é fundamental. Hoje, o que faz a diferença entre um país e o outro é o conhecimento e a capacidade sua tecnológica. Hoje, o que faz a diferença entre um profissional e outro é o conhecimento que ele tem e a capacidade tecnológica que ele tem, né? A evolução que ele teve para utilizar a tecnologia. Então, a capacidade tecnológica é outro fator. Não só as empresas devem utilizar de forma tem que se investir para melhorar a sua tecnologia, como o país, né? E nós falamos na aula anterior, ou na live anterior, que o Brasil ele ainda sofre ainda com muita dificuldade, muito problema com a tecnologia. O Brasil não acompanha suficientemente a evolução tecnológica. E por último, a capacidade empresarial. A capacidade empresarial é nada mais, nada menos do que a capacidade de gestão. É nada mais, nada menos do que a gestão. Ou seja, todo mundo, muitas pessoas têm a oportunidade de desenvolver, de montar negócio, de fazer, de montar empresa, né? De entrar no tão falado empreendedorismo, e uns são bem-sucedidos e outros não, nem tanto. E quando nós vamos olhar uma empresa ou outra, nós vamos verificar que uma tem uma estrutura melhor, ela é melhor organizada, é melhor preparada, e a outra não. E isso deve-se, em grande parte, à capacidade empresarial. Não adianta você ter recursos naturais extraordinários, ter uma mão de obra extraordinária, ter um capital, uma maquinaria, um maquinário, melhor dizendo, de ponta, uma capacidade tecnológica para você utilizar os softwares, utilizar o sistema de comunicação, utilizar tudo que a indústria 4.0 oferece, se você não souber gerir. Então a capacidade empresarial é nada mais, nada menos do que você pode colocar aí como a sua capacidade de gestão. E aí, de novo, nós vamos observando, né, que os países em desenvolvimento, eles precisam avançar mais nessa capacidade empresarial, porque ainda há muitos sistemas de gestão amadoras. Ainda há muito amadorismo quando se fala de sistema de gestão. Então, resumindo, quando nós falamos dos fatores de produção da economia, nós falamos da terra e recursos naturais. Nós falamos do trabalho, do capital, capacidade tecnológica e capacidade empresarial, né? E aqui embaixo ele vem detalhando, né? No livro ele vem detalhando a importância que tem de nós sabermos usar, de nós termos bastante conhecimento em relação a esses fatores, e aí a gente aproveitar bem, né? Aproveitar bem cada um desses fatores. O trabalho, né? O trabalho ou mão de obra, né? Ele é constituído
No Brasil, né, nós temos um termo chamado PEA, que é a população economicamente ativa, que é aquelas pessoas que estão em idade de trabalhar, né, e em condições de trabalhar. Ou seja, digamos que hoje a aposentadoria, né, do setor privado seja 65 anos como a idade de aposentadoria. E normalmente, e as pessoas entram no mercado de trabalho hoje com faixa de 18 anos. Então nós podemos dizer que entre 18 e 65 anos é a idade onde a pessoa está economicamente ativa, né? Então ela precisa de estar em idade de trabalhar e em condições de trabalhar. Porque se ela estiver, por exemplo, encostada, né, doente, ela não vai entrar nessa população economicamente ativa. Tá? O capital, nós já vimos, né, quando nós falamos de país, o capital ele vai muito além. Se nós pegarmos, por exemplo, o produto interno bruto, para nós apurarmos, nós vamos encontrar dados de todo o setor produtivo da economia. E nós vamos observar que quanto melhor, né, quanto melhor nós temos esse capital bem preparado para ser utilizado, melhor ele é para o país. Né? Como eu falo aqui, compreende o conjunto de riquezas acumuladas pela sociedade e inclui, além das máquinas, equipamentos e ferramentas, outros grupos de bens de capital que resultam do processo de acumulação. As construções e edificações pertencem ao capital do país. Né? Os equipamentos de transportes, como rodovias, ferrovias, aerovias, hidrovias, compõem ao capital do país. A infraestrutura econômica, como energia, telecomunicações, transportes, pertence. E ali, quanto melhor nós tivermos esses itens, né, melhor o país está. Por exemplo, rodovias. As nossas rodovias hoje já melhoraram bastante de uns anos para cá. Né, e fica muito caro o transporte, né, porque elas hoje elas foram privatizadas, né, daquela modalidade de PPP, né, tem participação privada e participação pública, né, mas melhorou muito a qualidade das estradas, mas tem um custo muito alto e isso vai interferir no preço final. As ferrovias nossas deixam muito a desejar, aerovias e hidrovias são muito pouco utilizadas. Né? Quando ele fala da infraestrutura econômica, nós temos energia. Né? Energia. Nenhuma cidade ela consegue se desenvolver se ela não tiver uma boa estrutura de energia. Tá? Se ela não tiver uma boa estrutura de energia, uma boa instalação de energia, não é possível aquela cidade evoluir. Então, por isso a necessidade permanente de investimentos para melhorar a distribuição de energia. Telecomunicações é outro importante. Se fizermos um estudo, buscarmos a década de 90, né, a partir da segunda metade da década de 90 do Brasil, é que o sistema de telecomunicações começou a melhorar para chegar onde nós chegamos. Para trás, praticamente ele inexistia. Era uma dificuldade muito grande e isso interferia totalmente na produção do país. E os transportes. Né? Transporte é um outro problema sério que nós temos no Brasil. Porque o nosso transporte hoje ele é todo rodoviário, a maior parte é rodoviária. E isso é muito caro. Né? Muito caro, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Também é uma situação que o Brasil ainda carece de trabalhar um pouco mais isso. E a infraestrutura social, que também faz parte do capital. Saúde, saneamento, educação, segurança, etc. Então, essa infraestrutura social, ela traz um papel importante porque ela vai definir a qualidade de vida do país. Capacidade tecnológica, né? Nós já sabemos que está relacionado com a tecnologia mesmo, que é onde o Brasil precisa se desenvolver muito. Conhecimentos e habilidades, né, que são extremamente importantes.
Capacidade empresarial está relacionado com a forma com que o sistema produtivo é gerido, ou seja, é todo o esforço de mobilização e de coordenação dos recursos produtivos com o objetivo de gerar fluxo de produção. Seja ele dentro da empresa, seja ele na cidade, seja ele no país todo. Né? Então, esses são os fatores de produção que compõem a economia, e aí é importante nós irmos observando como cada um deles está acontecendo, né? E como cada um deles se mantém, né? Se mantém evoluindo para possibilitar a vida do país. O outro tópico que nós vamos ver é bens e serviços, né? Que nós estamos falando desde o início, que é a produção de bens e serviços. Se nós pegarmos o PIB hoje, nós vamos observar que a maior parte dele, do produto interno bruto brasileiro, é de serviços. Né? Bens hoje são menores, ocupa uma quantidade menor. O que existe também é uma necessidade de aumentar a produção de bens e serviços e distribuí-los melhores, para eles chegarem onde precisam, porque às vezes há desperdício de produtos, né? de bens e serviços em algum lugar, e em outros lugares faltam outros. O outro aspecto importante também que nós precisamos de observar, quando nós falamos em economia, nós falamos de bens e serviços, é esse conceito aqui de bens livres e bens econômicos. Nós vimos lá em cima dos fatores de produção e vimos de terra e recursos naturais. A água, os rios, eles fazem parte dos recursos naturais e eles são bens livres. Porque qualquer um pode chegar lá e pegar água, qualquer um pode chegar lá e pescar, qualquer um pode chegar lá e nadar no rio. Ele não tem um valor, o rio não tem um valor. E os bens econômicos são todos aqueles que têm um valor em unidade monetária. Né? Tem um valor em unidade monetária, e para você adquirir aquele bem, você tem que pagar por ele. Você vai dar um valor em quantidade de dinheiro que corresponda ao valor dele da produção, né, do custo de produção, mais o lucro que se pretende. Com isso, nós precisamos de entender uma coisa. Quando nós falamos de bens livres, não significa também que qualquer um pode usar da maneira que se quer. Imagine um rio que tenha uma grande quantidade de peixes e peixes extraordinários e você vai para lá para pescar e vender, pescar e vender, pescar e vender. O que vai chegar um ponto, né? Vai chegar um ponto que esses bens que eram livres no primeiro momento, eles passam a ser bens econômicos. Porque eles estão transformando, né? Eles estão transformando em benefícios para aquelas pessoas que vão lá e pescam aqueles peixes. Não é isso? Automaticamente eles vão ganhar um valor econômico e aí vão passar a ser incluído dentro das obrigações tributárias, fiscais, que são necessárias para você explorar um determinado negócio. Outro exemplo também, bens livres. Também nós temos que observar, isso não significa que você vai chegar num determinado local, onde ali tem diamantes e tudo, e você vai chegar lá, explorar e vender. Não, porque isso aí pertence à sociedade, no caso, o Estado que responde. O que nós precisamos de entender, quando nós separamos dos bens livres e bens econômicos, são aqueles bens que de uma forma, de um lado nós precisamos de pagar um valor, comprar pelo que se foi gasto, e também a remuneração pela disposição que aquela empresa, aquela pessoa teve para produzir, que é o chamado lucro, que são os bens econômicos. Então, o que ele fala aqui? Os bens livres são os bens que satisfazem as necessidades, mas sua utilização não implica em relações de ordem econômica. Ou seja, são bens que não possuem preço. O ar, o mar, a luz solar. Já os bens econômicos são, de certa forma, escassos e implicam esforço humano para serem obtidos. Portanto, tem como característica ter um preço, que é para justificar. Então, uma das características é o fato de ele ser escasso. Né?
ele não tem ele em abundância. Se várias pessoas comprarem, vai faltar. E ainda continua, os bens econômicos podem ser materiais e imateriais ou serviços. Né? Os primeiros são tangíveis, são aqueles bens materiais, que são os bens tangíveis, e os serviços são os bens intangíveis. Né? Os bens imateriais, que são bens que eles vão fazer parte, né? Eles vão fazer parte do patrimônio, mas eles não são tocados. Né? Eles não podem ser tocados. Então ele coloca aqui, os intangíveis, no caso, os serviços, não podem ser tocados e acabam no momento mesmo de sua produção. Por exemplo, os serviços de um médico, os serviços de transporte, os serviços de um professor acabam no mesmo momento de sua produção, ou seja, não podem ser estocados. Serviço significa que ele só vai existir quando houver a iniciativa para utilizá-lo. O serviço, quando você aperta a tecla Power, né, a tecla liga, é que o serviço vai existir. Antes disso, ele não existe. E ele é consumido no momento em que ele é produzido. Ele é produzido, consumido, terminou, acabou. Não tem mais ele. Então, aqui ela alinhou os tipos de bens. Os bens de capital, né, são os bens utilizados para fabricar outros bens. Por exemplo, máquinas, computadores, equipamentos, instalações, edifícios, que nós vimos lá atrás. Então, os bens de capital são aqueles bens capazes de transformar matérias-primas em produtos ou serviços. São bens que não se desgastam totalmente no processo produtivo e contribuem para a melhoria da produtividade da mão de obra. Então, os bens de capital eles têm vida útil. Aí, quando nós, em determinadas áreas de conhecimento, o que nós vamos saber qual a vida útil do bem a partir da depreciação dele que ele é utilizado, né? A partir da depreciação. Ou seja, se a vida útil dele é de 10 anos, ele vai depreciar linearmente 10% ao ano. Também, aqui é importante essa informação, esse conhecimento, pelo fato de que quando nós formos montar um negócio, formos montar um projeto, fazer uma análise, nós precisamos de identificar esse período, a vida útil do bem de capital, porque ele vai ter uma despesa, né? Ele vai ter um custo de manutenção. Os bens de consumo são os bens utilizados diretamente para a satisfação das necessidades humanas. São classificados segundo a durabilidade, em duráveis, bens de consumo duráveis, geladeiras, fogões, móveis, automóveis, e não duráveis, que são os alimentos, gasolina, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Então, bens de consumo podem ser bens duráveis ou não duráveis. Os bens de consumo, eles são utilizados para atender determinada necessidade da pessoa. Os bens intermediários, né, são os bens que ainda precisam ser transformados ou agregados na produção de outros bens, ou seja, são consumidos totalmente no processo produtivo, por exemplo, insumos e matérias-primas. Então, os bens intermediários são aqueles bens que são utilizados no processo de produção para a transformação de outro bem ou serviço. Uma informação, por exemplo, uma informação que você precisa para montar um relatório, uma resposta, é um bem intermediário. A matéria-prima ou os insumos é um bem intermediário, que vai colocar o produto ali no final. E os bens finais, né? Os bens finais, tanto os bens de capital quanto os bens de consumo são classificados como bens finais, ou seja, são bens que já passaram por todos os processos de transformação, já estão acabados. Então, os bens de capital e bens de consumo são considerados bens finais porque já estão acabados, não tem mais o que se fazer. Uma máquina ela já está pronta, ela vai ser utilizada. Quando ela perder a sua capacidade de utilização, ela é simplesmente descartada, né? Ou substituída. Os bens de consumo, seja geladeira, que tem uma vida útil X, um computador que tem uma vida útil X, se nós podemos saber qual é a vida útil, né, para saber qual a amortização e o tempo que nós vamos utilizar um determinado bem a partir da tabela
de depreciação fornecida pela Receita Federal e outras, quando nós precisamos utilizar, tá? E vamos ver agora o outro tópico, sistemas econômicos, né? Já que de economia todo mundo entende um pouco, de política todo mundo entende, então vamos compreender um pouquinho mais aqui sobre essa questão dos sistemas econômicos, como eles se compõem. Para Vasconcelos e Garcia, os sistemas econômicos pode ser definido como sendo a forma política, social e econômica pela qual está organizada uma sociedade. É um particular sistema de organização da produção, da distribuição e consumo de todos os bens e serviços que as pessoas utilizam, buscando uma melhoria do padrão de vida do bem-estar. Bom, então é definido como uma forma política, social e econômica pela qual a sociedade se organiza. Qual a organização política dela, como a organização social existe, como a organização econômica ela está. A partir dali, nós vamos para o segundo passo. Quando ele fala, é um particular sistema de organização da produção, como a produção acontece, da distribuição e do consumo de todos os bens e serviços. Por que isso aqui é importante nós entendermos? Quando nós falamos de organização da produção, se nós pensarmos nos Estados Unidos, vai passar pela nossa cabeça que toda a produção dela está no setor privado, as indústrias estão espalhadas, os serviços, tá, tudo funcionando de uma maneira onde está na mão do setor privado e, ao mesmo tempo, localizado em pontos estratégicos. Por exemplo, Las Vegas tem a sua vocação. Califórnia tem a sua vocação. E ali todo o setor produtivo ele é organizado. Como é distribuído, e ali também, ainda se nós formos na organização da produção, se nós formos para a China, por exemplo, que hoje nós podemos dizer que a China é um país com um sistema econômico de capitalização de capitalização de Estado. Tá? Fugiu um pouquinho o termo. Capital de Estado. Tá? É um capitalismo de Estado, é melhor dizendo. Conseguiu, saiu. É um capitalismo de Estado. Por quê? É de Estado porque quem organiza todo o processo de produção é o Estado. Através do governo, de um partido único. E eles definem o que vai produzir, o que não vai, quanto e onde. Pronto, organizado. Mas, ao mesmo tempo, existe a iniciativa privada produzindo. A China tem milionários, como os Estados Unidos tem, os outros países todos têm, como o Brasil tem, no setor produtivo. Se não fosse um capitalismo de Estado, né, se fosse um país comunista, por exemplo, não havia pessoas ricas capitalistas. Haviam apenas os burocratas de Estado, etc. Como a distribuição é feita, né, do produto e serviço. E como o consumo acontece, né? Como os produtos e serviços chegam em que nível de classe, de acordo com as classes. E o objetivo de todos os sistemas é buscar uma melhoria do padrão de vida e bem-estar. Consegue ou não, aí é uma outra discussão, onde aí nós precisaríamos de discutir modelo, de analisar modelo. Não é nosso objetivo. Aqui nesse ponto, nós vamos dizer que o objetivo dos sistemas econômicos é fazer com que haja a melhoria de vida e um bem-estar da sociedade. Bom, e aqui ela continua, né? É o mesmo que dizer que é a maneira como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas, que são as atividades de produção, a circulação de bens e serviços, a distribuição dela e o consumo de bens e serviços. E como se organiza a sociedade? Né? Os principais elementos que constituem o sistema econômico são o estoque de recursos ou fatores de produção,
Sem terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial, não se realiza a atividade econômica fundamental, que é a produção. Todo país tem que produzir. Como cada um escolhe a sua maneira, mas tem que haver produção. O fluxo de produção é que faz com que as civilizações sobrevivem. Tem que ter os agentes econômicos que interagem no sistema. Quais são os agentes econômicos? Eles são 4. As unidades familiares, as empresas e o governo. As unidades familiares, as empresas e o governo. E o quarto? O quarto são as empresas, são as pessoas jurídicas. Né? As pessoas jurídicas, que elas vão entrar aqui dentro. Porque quem são os donos das empresas? São as famílias, são as pessoas. Então, as unidades familiares, as empresas e o governo, eles vão compor os agentes econômicos. Então, empresas e famílias, né, elas estão dentro de uma mesma relação. Por quê? Você tem os seus recursos, monta a sua empresa produz produtos para você ter o benefício enquanto proprietário dele. Mas, agora completando aqui para valer, porque nesse modelo aqui, seria um modelo de economia fechada, onde o país não tivesse relação nenhuma com outros países. Por isso que colocou as unidades familiares, as empresas e o governo. Né? Seriam as pessoas físicas, jurídicas e o governo. E o quarto, né, para valer, colocando o país em comunicação com o mundo, seria o setor externo, onde entram as exportações e as importações. Tá? Então, os agentes econômicos, as unidades familiares, as empresas, o governo e, por fim, o setor externo. Tá? Sempre lembrando que as unidades familiares e as empresas, elas se movimentam e elas se retroalimentam. Né? O governo depende da presença das unidades familiares e das empresas, para que haja o governo, onde o governo, ou no caso o Estado, eles vão pegar recursos das unidades familiares e empresas e transformar isso em benefício para a sociedade, que é o bem-estar que ele fala ali em cima. O conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais também compõe o sistema econômico. O conjunto de instituições políticas, jurisdição e econômicas e sociais. Nenhum sistema econômico é possível sem normas disciplinadoras de direitos e deveres, sem definição de competências de cada agente e sem regras de conduta e valores de referência. Então, as instituições também, elas fazem parte desse sistema econômico. Por quê? Porque das regras jurídicas é o que vai garantir que eu posso comprar a prazo que o produto vai chegar, que eu posso vender a prazo que eu vou receber, né? E assim por diante. E da relação também com o exterior. Aqui ele continua, né? Esses 3 conjuntos formam um todo e dão operacionalidade a um sistema econômico. E para aprofundar um pouco mais a nossa análise, recordemos alguns conceitos que nós já vimos anterior. Vimos que, dadas as limitações dos recursos produtivos e do nível tecnológico, as nações devem responder os problemas do que, quanto, como e para quem produzir de maneira eficiente. Né? Vimos que essas respostas aqui, elas são fundamentais. E aqui continua, né? Em síntese, podemos classificar os sistemas econômicos como economia de mercado ou sistema capitalista. Economia centralizada, na qual predomina a propriedade pública dos direitos, dos fatores de produção e as decisões sobre as questões econômicas. A partir dali, a partir dessas duas, aparecem uma série de outras variáveis, né?
variações, ou melhor dizendo, que vão caracterizando umas mais para um lado e outras mais para o outro. Economia de mercado é um sistema capitalista, né? Até que ponto ele é totalmente liberal, como nós chamamos, até que ponto ele é de centro, como nós falamos, ou seja, que são comportamentos da sociedade que vão modificando e vão dando um direcionamento a esses modelos. O que nós podemos ver? Vamos comparar de novo os Estados Unidos, que é um sistema de economia de mercado, ou capitalista. Mas a Europa, a União Europeia, também é uma economia de mercado com sistema capitalista. Né? Todos aqueles países ali. Só que eles são um pouco diferentes em relação aos Estados Unidos. Porque eles são menos permissivos com as atividades somente na mão do setor privado. Então tem uma presença do Estado agindo aqui e ali, ou recolhendo os impostos e traduzindo em serviços como educação, saúde, ou até produzindo em determinados setores. Né? Então é aí que nós vamos vendo sobre a questão de como uns são mais ou menos. E o mesmo também na economia centralizada, né? Onde ela está totalmente na mão do Estado, onde todos os fatores de produção estão na mão do Estado e também o processo, a tomada de decisão, né? A tomada de decisão, e outros que eles não são tão assim, porque tem setor produtivo também, tem setor privado, tem liberdade de consumo e assim por diante. Então não existe hoje, se nós procurarmos, um modelo que é totalmente um ou totalmente o outro. Todos eles procuram hoje utilizar o que há de positivo de um e de outro, tá bom? E o outro tópico que nós vemos é o funcionamento de uma economia de mercado, né? Como que ela funciona, né? Vamos dar uma passagem para a gente entender um pouquinho, né, como funciona essa economia de mercado. Ele fala, pelo que se viu até aqui, o sistema econômico, dada a quantidade de elementos que o compõem, é uma organização complexa. Para entender o funcionamento de um sistema econômico, vamos simplificar o nosso raciocínio. Por exemplo dado, né? Vamos supor uma economia simples, fictícia, ou seja, uma economia que possui apenas dois agentes econômicos, famílias e empresas, setor privado. Portanto, sem interferência do governo e que não tenha relações com o exterior. Então, só tem dois setores, famílias e empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Mas antes de prosseguirmos, é importante esclarecer a definição desses agentes para a economia. Famílias ou unidades familiares são os agentes consumidores e os proprietários dos fatores de produção, terra, recursos naturais, trabalho, capital, capacidade empresarial e tecnologia. É o que nós colocamos ali em cima. Quando foi apontado os três para uma economia fechada, né? Nós colocamos esse fator da relação da pessoa física com a empresa, porque é ela que adquire a empresa, é ela que vende o trabalho, que compra o trabalho e assim por diante. O lucro vai para ela que compra dela mesma aqueles produtos que ela mesma produz e assim por diante. Então, eles são os proprietários da terra, são os proprietários dos recursos naturais, são proprietário do trabalho, do capital, da capacidade empresarial e também da tecnologia. Empresas ou unidades produtivas são os agentes responsáveis pela produção dos bens e serviços que serão consumidos pelas famílias. Para que as empresas produzam os bens e serviços, é necessário que elas adquiram os fatores de produção que, por definição, são de propriedade das famílias. Por outro lado, para que as famílias permitam o uso de seus fatores de produção, as empresas necessitam pagar uma remuneração para o seu uso. Né? É o que nós vemos. As pessoas físicas, elas têm as empresas, têm os fatores de produção, produzem e colocam no mercado. As próprias famílias, as pessoas, compram esse produto. E pagam um valor
a mais, que é o valor do lucro, que é a remuneração é a remuneração pelo trabalho, pelo fator de produção, pelos fatores de produção utilizadas, né? Pela empresa, pela capacidade empresarial utilizada pela empresa. E as pessoas as pessoas vendem o seu trabalho, nas próprias famílias, vendem o seu trabalho, o seu tempo, os seus conhecimentos para as empresas, e as empresas remuneram essas pessoas que trabalham, e estas pessoas que trabalham, que recebem os seus salários, compram os produtos que são produzidos pelas empresas. O que ele fala aqui? As famílias, com a remuneração recebida pelo uso dos seus fatores de produção, compram os bens e serviços que são produzidos pelas empresas, né? Existem, portanto, dois tipos de fluxos, né? Aí vamos ver agora dois fluxos. Por quê? Nós vimos a produção, que é o lado real, que é o produto, e vimos que movimenta a remuneração, dinheiro. Então, de um lado, nós temos a renda, que é o fluxo monetário. É isso que nós vamos ver aqui. Então, ele fala, existem, portanto, dois tipos de fluxos. O fluxo de bens e serviços e um fluxo de fatores de produção, os chamados fluxos reais, e dois outros fluxos de pagamentos e remunerações, os chamados fluxos monetários, que podem ser visualizados abaixo. Então, toda a economia, né, mesmo sendo ela fechada, como está aqui, onde só tem famílias e produção, ela tem de um lado os produtos, que são os fluxos reais, e do outro lado o dinheiro que movimenta, que são os fluxos monetários. E eles são mostrados aqui, nessa tabela, né? Fluxos reais e fluxos monetários. Fluxo real da economia, de um lado, demanda de bens e serviços, ofertas de bens e serviços. As empresas produzem, oferecem os bens e serviços para quem? Para as famílias, que demandam. As famílias procuram o produto, o serviço, procuram o celular, as famílias procuram a televisão, as famílias procuram o carro. As empresas produzem o celular, produzem o carro, né? Produz a geladeira. As famílias, por sua vez, oferecem os fatores de produção. Quais são os fatores de produção que as famílias oferecem? Trabalho. E as empresas, por sua vez, demandam esses fatores de produção. Demandam o quê? Trabalho. Por isso que nós vamos ver mais lá na frente essa relação de demanda e oferta. Por quê? A quantidade demandada e a quantidade ofertada, elas têm um ponto de equilíbrio dela. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento onde os dois se satisfazem. Os dois lados estão satisfeitos. Então, no fluxo real da economia, nós temos isso, mercado de bens e serviços e o mercado dos fatores de produção. De um lado, as famílias, de outro lado, as empresas. E no fluxo monetário da economia, nós vamos ter também as famílias de um lado e as empresas do outro. As famílias, as empresas, né, remuneram os fatores de produção, trabalho, capital. A quem? As pessoas, que são as famílias, que são as donas do capital. Quem paga o aluguel? A empresa paga o aluguel a quem? Ao dono, às famílias. Vamos que o prédio alugado seja da empresa, mas quem vai receber no final o lucro são as famílias, né? As famílias, por sua vez, fazem pagamentos de bens e serviços. Para quem? Para as empresas que produziram para ela. Então esse é o fluxo monetário. E aí o que nós vemos, né? O que nós vamos ver de relação mais para frente? O fluxo real e o fluxo monetário também ele tem que estar acompanhando de uma forma equilibrada. Porque senão nós geramos problemas que nós vamos ver lá na frente, como inflação e coisas mais. Quando nós fizermos essa análise aqui, ela aplica-se a uma economia de 4 setores. Quando nós temos as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. A mesma coisa vai acontecer dessa relação. Só que aí um outro fluxo mais complexo que nós vamos ver mais para frente. Depois disso, então, eu falo que as remunerações pagas pelas empresas pelo uso dos fatores de produção são chamadas de renda, né? Renda de salário, renda de aluguel, renda de
dividendos e assim por diante. Então são as rendas que a família, que as empresas pagam, né, às famílias. Né? Para finalizar, unindo os fluxos real e monetário, temos o chamado fluxo circular da renda. Tá? Fluxo circular da renda. Temos aqui mercados de bens e serviços, mercado dos fatores de produção, famílias, empresas. Nós vamos ver aqui que as empresas oferecem bens e serviços, as famílias compram. As famílias oferecem os fatores de produção, trabalho, e as empresas demandam. E no fluxo da renda vai acontecer o mesmo processo, o mesmo procedimento aqui. As empresas, está aqui, as empresas oferecem, produzem, pagam salários e dão lucros. Os mercados de fatores de produção, né? Ou seja, elas pagam os salários a quem? Aos trabalhadores. Elas obtêm lucros de quem? Dos produtos vendidos. Né? E ali tem-se a renda. E aqui, depois aqui dos mercados de fatores de produção, vem ofertas dos fatores de produção. Para quem? Para as famílias. As famílias vão demandar serviços, as famílias vão demandar bens e serviços, e as empresas vão oferecer bens e serviços. As famílias vão comprar televisão e as empresas produzem televisão. Tá? As empresas procuram o trabalho, as famílias oferecem o trabalho. E assim vai. Esse modelo ilustra como atuam em cada um dos mercados as forças de oferta e demanda que determinam os preços. Tá? Aí falei, explicando melhor, temos o mercado de bens e serviços. Aliás, no mercado de bens e serviços, a oferta de bens e serviços pelas empresas e a demanda de bens e serviços pelas famílias determinam os preços dos bens e serviços. Vamos ver de novo. No mercado de bens e serviços, a oferta de bens e serviços pelas empresas e, do outro lado, a demanda de bens e serviços pelas famílias determinam os preços dos bens e dos serviços. Ou seja, a relação entre demanda e oferta determina os preços. É só isso que determina os preços? Não. Nós vamos ver mais para frente que tem outras variáveis que influenciam. E se nós formos ver outros estudiosos, né, fora da área da economia, por exemplo, o Michael Porter, onde ele fala das 5 forças, né, as cinco forças de Porter, ele faz um raciocínio um pouco diferente, mas lançando mão de tudo que a economia mostra, mas ele faz um raciocínio um pouco diferente. E aqui ele continua, né? No mercado de fatores de produção, quais são os fatores? Terra, capital, trabalho. A oferta pelo lado da família e a demanda por parte das empresas determinam os preços dos fatores de produção, do salário, do capital, da tecnologia. Portanto, aí fala, o preço dos bens e serviços é o valor de mercado que as famílias pagam no momento que os compram. E os preços dos fatores de produção? Cada fator de produção tem uma remuneração específica conforme a tabela abaixo. Né? E ali ele fala, né? Remuneração, salário, fator de produção, trabalho, a remuneração, salário. Capacidade empresarial, qual a remuneração da capacidade empresarial? Lucro. Quanto mais capacidade empresarial você tem, mais lucro. Capital. Né? Capital. Quanto mais capital você tem, mais de juros você tem. Quanto mais terra e recursos naturais você tem, mais aluguéis da terra ou royalties, né? Você vai utilizar.
E a tecnologia propriamente dita é o royalties, tá? É o royalties. Bom, e aqui ele ela sugere, né? Sugere uma leitura complementar, né? E aí termina o capítulo e vai-se para a hora da avaliação, né? Vai-se para a hora da avaliação. E é o momento onde cada de segurar, de ter, né, de ter bem amarrada os conceitos que se teve, que são aqueles exercícios que são dados, que eu não vou apresentar aqui, porque exercícios encontra-se em vários livros, aí tem à vontade, tem disponível. Então, aqui os exercícios nós não vamos apresentar, pelo menos no momento, né? De repente, pode alguma live lá na frente, a gente apresenta uma bateria de exercício específico, né? Que aí com certeza vai ajudar. Mas avaliar é importante, fazer exercício é muito importante. Responder questões é muito importante, tá bom? E também não vou falar aqui para você que esse canal ele tem muitas matérias relacionadas a assuntos, né, de economia, de empreendedorismo, tem vídeos e lives relacionados a esses assuntos, de gestão da qualidade. E se esse assunto é um assunto que te interessa, se inscreva aí, se inscreva para você ser notificado sempre que nós tivermos novidades, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Até lá.